Eu me considero uma pessoa boa, trabalhadora, cumpro com meus deveres, não faço mal para ninguém. Estarei salvo? Com a ideia de apresentar uma exposição bem simplificada e resumida, começamos por dizer que as pessoas, ou pelo menos a maioria, em um momento ou outro, pensa e se preocupa com o seu futuro pós-vida na Terra. Muitas vezes até pode surgir o interesse de procurar saber mais, até mesmo, de se ter uma intimidade maior com o Criador, quando se aceita sobre sua existência. Porém, geralmente, acontece que tudo aquilo que cerca nossa vida, nossas atividades e pressões do dia a dia, acabam por nos influenciar, levando-nos a postergar usando o famoso quem sabe mais tarde. Colabora também para isto, a concepção que temos de nós mesmos, e que se traduz pelo seguinte pensamento: eu me considero uma pessoa boa, que procura não fazer mal a ninguém, e, pelo contrário, que gosta de praticar o bem, cumpro com meus deveres de cidadão, e até tenho frequentado a igreja. A vida é uma tremenda dádiva do Criador, ela é recheada de sonhos e objetivos, em todas as áreas para o qual o nosso ser desperta. A intensidade de todas estas coisas da vida varia de pessoa para pessoa, assim como variam os traços de cada personalidade. Enfim, é o que nos move e que nos concede o sentido de viver, seguindo para frente, com as expectativas sempre presentes em relação àquilo que planejamos, desejamos, sonhamos e buscamos nas mais diversas áreas. Todavia, existe algo que excede e que está acima de todas estas coisas. E este algo se traduz por aquilo que o Criador planejou para o homem quando o criou. E o que é que ele planejou? Sendo objetivo e simplificando, com algum esforço, podemos perfeitamente deduzir que o seu objetivo é o de criar uma família para ele, para Deus. Começou pela sua escolha em ter-nos criado à sua imagem e semelhança. Mas quando o homem foi retirado da presença divina, ele também foi amaldiçoado. Contudo, Deus não queria que assim permanecesse, pois continuando maldito, seria frustrado o desejo do Criador de criar uma família para ele. Assim, ele estabeleceu uma provisão futura, expressa como sendo o mistério da reconciliação. Essa provisão teve importante etapa na história linear da humanidade, quando Deus escolheu Israel como seu povo. Esta nação receberia todo o preparo para testemunhar ao mundo que o Deus de Israel é o único Deus. Como figura ou imagem da provisão definitiva que ocorreria mais tarde através do sacrifício de Jesus, os judeus obedeceram às leis dadas por Moisés, sacrificando animais ao Senhor como oferta, derramando o sangue. Entretanto, sua validade era de apenas 1 ano e era direcionada somente às bênçãos da vida, como colheitas e tarefas, e não para trazê-los de volta ao Criador. Então, veio o tempo escolhido em nossa história linear, para tornar realidade esta provisão de reconciliação do homem com Deus Pai, como está escrito em João 3 verso 16 e também em 1 verso 12, onde está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e, continua, e a todos os que creem em seu nome, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio à terra em carne, isto é, na forma de um homem. Para isso, ele se esvaziou a si mesmo, renunciando a toda a glória que tinha com o Pai e, portanto, assumindo a nossa natureza. Então, como homem, igual a nós, ele pôde melhor nos compreender e nos tratar. Contudo, teria que ter uma diferença essencial em relação a nós. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de sua serva Maria, para que ele não recebesse o gene do pecado transmitido por Adão a todo ser humano. E, ainda mais, vivendo a vida comum de um ser humano, ele também foi tentado, mas precisou não pecar, permanecendo puro para cumprir o seu propósito dado pelo Pai. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para destruir estas obras do inimigo da humanidade. Naquela época, conforme a gravidade dos crimes, a pessoa que era crucificada era também considerada amaldiçoada.
Assim, de acordo com este mistério de reconciliação com Deus, por meio de Jesus, os homens, tendo recebido a maldição divina, poderiam remover esta maldição de si mesmos, se um homem puro tomasse o seu lugar. Então, Jesus, sendo puro, tomou sobre si os nossos pecados e a nossa maldição, sendo brutalmente crucificado, morrendo e derramando seu sangue na cruz, pois, também pelo mesmo mistério, o homem contaminado pelo pecado, só poderia ser liberto dele, tomando para si, o sangue derramado por Jesus. Ele tomou nosso lugar e pagou as nossas dívidas para com o Criador, com a sua morte e o seu sangue derramado na cruz, de uma só vez, e de forma definitiva. Além disso, devemos entender que Deus está acima do bem e do mal. Costuma-se dizer a citação, Deus e o diabo. Isto dá errônea noção como se estivessem no mesmo plano. Não, Deus é o Criador e o diabo é uma criatura. A princípio, o correto seria Jesus Cristo, enquanto homem na terra, e o diabo, a luta entre o bem e o mal. Tenhamos em mente que, apesar de tudo de bom que Deus quer para o homem que ele criou, conforme sua palavra, ele também é um fogo consumidor e, qualquer um que negue ou ignore a graça em Jesus, e que é a coisa mais importante em nossa vida, ele condenará e destruirá. Há uma declaração de Jesus, como homem, que mostra muito sobre essa realidade. Em Mateus 20 versículo 28 ele afirma, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por mais doloroso que seja para o homem ouvir isto de quem o criou, esta é a dura realidade. O meio termo quanto a isto é temerário, pois, em resumo, seria salvação em Jesus ou perdição. Erra todo aquele que, pregando ou testemunhando da palavra de Deus, foge de transmitir estas duras palavras, pois elas são acompanhadas de tantas outras ditas por Jesus a respeito da terrível condenação. Lembremo-nos que, da palavra de Deus, não passará uma só vírgula. Mas depois de tudo isso, na prática, qual é o caminho estabelecido pelo Criador, para que o homem volte a viver com ele no céu, como seu filho? Inicialmente, devemos entender que Jesus não precisaria ter vindo e passado por tudo o que passou, se o céu fosse para pessoas boas, honestas e respeitadoras do dever, mesmo tendo o hábito de frequentar a igreja e que até contribuem e ajudam os menos afortunados, entre outras coisas. Jesus não precisava passar por tudo o que passou. Deus afirma que não há um único homem que seja verdadeiramente justo, digno de salvação. Para ser salvo e viver no céu, somente obras não são suficientes. Vejamos o que a palavra diz a respeito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém por elas se glorie. A recompensa pelas boas obras vem do princípio bíblico que diz: o que você plantar é o que você irá colher. E essa colheita vem por meio das bênçãos que recebemos ao longo de nossa vida terrena. Aqueles que praticam o mal na terra, inicialmente julgados e condenados pela justiça terrena, também não são considerados inocentes por Deus, porém, mesmo tendo cometido atos malignos, punidos na terra, caso aconteça de mais tarde procurarem encontrar em Jesus, arrependendo-se com toda a sinceridade de seus pecados, certamente terão suas vidas transformadas em nova criatura. O passado diante de Deus é apagado, serão cidadãos do céu. Compreendamos que esta graça é a justiça de Deus para todos nós. Receber este presente inigualável pode ocorrer em qualquer tempo e, como exemplo do poder desta graça concedida, recordemos o que aconteceu com um dos ladrões crucificados com Jesus. Imaginemos seus crimes, pois bem, nos últimos minutos de sua vida, ele reconheceu de todo o coração seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. Notemos que para a salvação eterna, não servem os nossos conceitos de justiça, mas para Deus, sua maior justiça está em Jesus Cristo. Devemos deixá-lo tomar o nosso lugar diante de Deus Pai, que ao nos ver, vê através do Filho, Jesus homem. Qualquer um que não tenha essa fonte de justiça, já está na fila para ser julgado e condenado. Apesar dos diferentes pesos na hora da condenação, como se depreende da palavra, sem dúvida, nada se compara a ser família de Deus. Jesus chama este processo, que nos transforma em nova criatura e, em filhos do Criador, de um novo nascimento pela água e pelo Espírito.
Para melhor entendimento do caminho a percorrer, pergunta-se: como? Como nascer de novo da água e do Espírito? O Criador inicialmente nos pede que tenhamos fé, pois está determinado que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11 verso 6. O ensinamento bíblico nos informa como obter a fé, como está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é viva e eficaz, e saindo da boca de Deus, ela não volta vazia, produzindo os frutos da salvação. Uma vez estabelecida a fé e, seguindo uma rotina natural de quem está à procura daquilo que é o mais importante em sua vida, haverá aquele momento sagrado, em que de todo o seu coração, a pessoa declarará diante de Deus e, naturalmente, diante de seus irmãos em Cristo Jesus, que reconhece que é pecadora, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que perdoe todos os seus pecados e, dessa forma, seja lavada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tendo feito isso com toda a sinceridade do coração, neste momento, espiritualmente, o velho homem morre e nasce uma nova criatura. O ato do batismo que deve se seguir, vem a ser uma forte expressão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, por que não, do mundo, de que, agora, é propriedade exclusiva do Altíssimo. Progressivamente, o Espírito Santo, que nele fez morada, vai moldando essa nova pessoa, até que nela, seja realidade a orientação bíblica expressa em Romanos 2 verso 2, que afirma: e não vos conformeis, ou seja, não se molde, com este mundo, mas, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São muitos aqueles que consideram Jesus Cristo apenas como uma das religiões. Por mais estranho que possa parecer diante da lógica e da sabedoria humana, Jesus Cristo é aquilo que ele afirma, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus Pai, se não for através de mim. Não existe outros caminhos que levem a Deus. Assim, não se trata de alguém simplesmente escolher uma religião e segui-la como tantas outras. Não, Jesus Cristo é poder manifesto. As pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, recebem a confirmação de que fazem parte da graça salvadora, muitas vezes de forma que se pode dizer sobrenatural e, de tal consistência, pelo Espírito Santo, a não deixar qualquer dúvida. Muitos são aqueles que consideram esta bendita graça, isto é, o Evangelho de Jesus, como sendo uma loucura. Curiosamente, Deus em sua palavra, profetizou que aqueles que estão perdidos, teriam exatamente esse conceito. Por esta mesma razão, é que se diz: se também foi loucura o homem separar-se de Deus, agora a solução é tornar-se parte desta loucura diante do mundo, mas, sábio diante de Deus. Por fim, pensando em tudo o que se pode termos em mente, sobre a Terra, a civilização humana, tudo o que envolve suas conquistas, suas dúvidas, entre tantas outras coisas, o famoso questionamento: de onde viemos e para onde vamos, a resposta segura está na loucura do Evangelho da salvação. Então surge o convite: junte-se àqueles que fazem parte dessa loucura e, prepare-se para entrar na arca que está prestes a ser levada para o céu. Para todos estes, novas criaturas, o relato bíblico informa algumas realidades extraordinárias da vida no céu. E, ainda, além destas realidades, Deus promete que, o que está reservado para eles, nunca foi visto pelos olhos, nunca foi ouvido pelos ouvidos, e nunca entrou na mente humana. Quer dizer, algumas dessas promessas podemos imaginar, mas certamente o resto não pode ser absorvido pela nossa mente limitada. Saiba que está às portas o início do julgamento de Deus, primeiro a chamada Grande Tribulação, coisas inconcebíveis que nunca houve atingindo a humanidade, trata-se da ira do Criador sendo derramada. Decida-se em se livrar desta ira e do julgamento, aceite a maior expressão do amor de Deus, o Criador. Está escrito em Jeremias 29, verso 13, buscar-me-ás e me acharás, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a graça de Jesus esteja com todos.